Qual que é o melhor investimento? O CDB do Banco Inter ou a LCI do Banco Inter? Qual que rende mais? Qual que é mais arriscado? Qual que tem mais liquidez? Qual que é o melhor para os seus objetivos? A gente vai fazer um cálculo nesse vídeo também, numa planilha, para a gente saber exatamente quanto que a gente vai resgatar em cada um dos cenários, considerando a isenção de imposto de renda de um, da não isenção do outro também. Então já deixa seu like aí embaixo que esse vídeo vai ser super completinho para você conseguir tirar todas as suas dúvidas. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Storch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima. Pra gente começar, qual que é a grande diferença de um CDB para uma LCI? A atividade bancária funciona da seguinte forma, galera. O banco pega dinheiro de várias pessoas com prazos e taxas diferentes e empresta esse dinheiro para várias outras pessoas com prazos e taxas diferentes também. Então o banco precisa, de um lado, captar recursos e ele vai pagando juros por usar aquele dinheiro, e ele pega esse dinheiro e empresta na outra ponta e vai recebendo juros com aqueles empréstimos. A diferença do tanto de juros que ele está pagando para o tanto de juros que ele está recebendo é o que a gente chama de spread bancário, que é como se fosse o lucro do banco. E aí o banco tem várias formas de captar esse dinheiro. Ele pode emitir vários títulos diferentes que podem ser usados para fazer essa captação. O mais conhecido deles talvez seja o CDB. Na verdade, o mais conhecido é a poupança, né? A grande maioria dos brasileiros investe na poupança, mas a poupança eu nem considero como um investimento porque existem vários investimentos que são melhores e menos arriscados do que ela. Então a poupança eu já desconsidero, mas o principal investimento de fato que a gente conhece, que as pessoas mais conhecem, que os bancos utilizam para captar recursos é o CDB. É o Certificado de Depósito Bancário, que é um título que o banco emite, ele capta esse dinheiro para poder fazer qualquer tipo de empréstimo que ele queira. Por outro lado, nós temos também a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que o banco vai usar esse dinheiro para fazer captações de dinheiro, para fazer empréstimos e financiamentos imobiliários. Então a grande diferença na prática, na essência ali do CDB para a LCI, está justamente em qual que é o destino do dinheiro. O CDB é para qualquer tipo de empréstimo e na LCI ele vai ser destinado para financiamentos imobiliários. E a gente tem as principais características também de um título, né? Que são a rentabilidade, o risco e a liquidez. Quando a gente está falando do risco, a gente precisa saber que o risco ele está muito mais relacionado com qual que é a instituição financeira que está emitindo aquele título do que propriamente qual que é o título que ela está emitindo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem dois títulos, o CDB e a LCI, e os dois eles são emitidos pelo Banco Inter, o risco entre os dois vai ser praticamente igual, não muda absolutamente nada. Por outro lado, se você está comparando um CDB do Banco Inter com o CDB do Itaú, ou então o CDB do Itaú com o CDB do Bradesco, aí sim a gente teria alguma certa diferença de risco. Cada banco vai ter um risco diferente, mas quando a gente considera dois títulos do mesmo banco, o risco vai ser praticamente igual. Sem considerar também que nós temos a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que caso você tenha dinheiro em alguma instituição financeira e invista em algum título que é garantido pelo FGC, no caso o CDB e a LCI são títulos garantidos pelo FGC, caso aquela instituição quebre, o que vai acontecer? Você tem direito de recuperar aquele seu investimento limitado até R$250 mil naquela instituição financeira. Então, o risco do CDB e da LCI podemos considerar que é exatamente o mesmo. Logo, nós temos que buscar aquele que tem a maior rentabilidade. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a tela do celular para ver todas as opções de CDBs e LCIs que a gente tem, para a gente poder comparar a rentabilidade e depois nós vamos fazer um cálculo numa planilha para a gente saber exatamente o quanto que você vai resgatar em cada um dos dois cenários. E por fim, nós temos também a liquidez, né? A liquidez é quando que você vai conseguir resgatar aquele seu dinheiro. Quanto maior a liquidez, menor vai ser a sua rentabilidade. Então, por exemplo, você tem títulos que você vai ter a liquidez diária, você pode resgatar aquele seu dinheiro a qualquer momento depois da data do investimento, e você tem títulos que você vai ter a liquidez, por exemplo, no caso da LCI do Banco Inter, pode resgatar com uma liquidez de 90 dias. Ou então existem títulos, tanto o CDB quanto a LCI, que você vai ter um vencimento para você conseguir recuperar aquele seu dinheiro. Então vai ser depois de 1 ano, depois de 2 anos, cada título vai ter uma liquidez diferente. Mas quanto menor a liquidez, maior tende a ser a rentabilidade. E a grande diferença dessas rentabilidades do CDB e para a LCI é que normalmente a rentabilidade bruta da LCI vai ser menor do que a rentabilidade bruta do CDB. Por quê? Porque a LCI ela é isenta de imposto de renda, enquanto um CDB você tem a cobrança de imposto de renda. Então não necessariamente você precisa olhar só qual que é a rentabilidade para saber qual que está rendendo mais. Porque no caso do CDB você teria que fazer o cálculo de quanto que ele vai render, tirar o imposto de renda para saber quanto que você vai ter de fato. Na LCI você vai ter que fazer o cálculo para saber quanto que ele vai render e aquele rendimento já é de
fato aquele seu rendimento. Então você precisa ter isso em mente. Não é porque um CDB rende 120% do CDI e uma LCI rende 100% do CDI que o CDB rende mais. A gente teria que fazer o cálculo, colocar na planilha para a gente saber qual que de fato rende mais. Porque nos dois casos a gente vai ter que olhar a rentabilidade líquida, quanto que sobra na nossa mão depois de pagar o imposto de renda do CDB. Bom, vamos lá então, né? Abrir a planilha aqui que vai mostrar pra gente qual que vai ser o valor final líquido que a gente vai ter tanto no CDB quanto na LCI, e a gente precisa saber alguns dados. Primeiro, qual que vai ser a taxa Selic over anual, então o CDI anual que a gente vai ter de rendimento. No momento que eu gravo esse vídeo, nosso CDI está em 13,65% ao ano, então vai ser ele que a gente vai considerar aqui só para simplificar. O mais correto seria projetar com base no contrato futuro de DI para a data de vencimento que você está considerando naquele caso da sua projeção. Mas para simplificar aqui, nós vamos usar o CDI atual, que é 13,65% ao ano. E aí a gente vai entrar aqui dentro do aplicativo do Banco Inter, nós vamos na aba Investir, olhar aqui em Renda Fixa e filtrar aqui para CDB e LCI, e a gente aplica o filtro para a gente saber, né? A gente tem aqui no caso, tem CDB de liquidez diária que vai render a partir de 100% do CDI, tem LCI com liquidez a partir de 90 dias, e você consegue resgatar depois dos 90 dias, que vai render a partir de 89% do CDI. Aqui embaixo nós temos CDBs que vão ter um vencimento em 180 dias, 360 dias, 720 dias, e percebe que quanto maior o prazo de vencimento, 180 para 360 para 720, maior vai ser o percentual do CDI que ele está rendendo, né? 101, 102, 105% do CDI. E a mesma coisa vai acontecer com a LCI. 450 dias vai render 92% do CDI, 900 dias vai render 93% do CDI, 720 dias 93% do CDI também. Então a diferença aqui vai ser um pouco menor por conta do imposto de renda e tudo mais, mas também tem esse aumento na medida que o prazo aumenta. Vamos considerar aqui nesse caso tanto a LCI quanto um CDB que vão render durante 720 dias, que aí o CDB vai chegar na menor alíquota de imposto de renda, que é aquele momento que mais compensa você resgatar um CDB, que você vai pagar a menor alíquota de imposto de renda, que é depois de 2 anos, depois de 720 dias. Então no caso aqui a LCI DI 720 vai render 93% do CDI, então nós vamos colocar aqui a rentabilidade da LCI, 93% do CDI. No momento eu estou gravando esse vídeo dia 30 de dezembro de 2022, então eu já tinha deixado aqui, e a data de resgate vai ser dia 19 de 12 de 2024. Só que eu coloquei aqui dia 20 para a gente ter uma base mais certinha comparando com o CDB, porque no dia 19, se a gente colocasse aqui 19 de 12 de 2024, a gente teria 720 dias e uma alíquota de 17,5%. Só que se a gente considerar aqui no dia 20, que é justamente o prazo de vencimento do CDB, se a gente subir aqui para o prazo de vencimento do CDB, vai ser dia 20 de 12 de 2024, ou seja, já vai para 721 dias e cai para 15% de imposto de renda. Imagina que a gente vai investir 10 mil reais nesse CDB e a rentabilidade do CDB vai ser de 105% do CDI. Então percebam que o seguinte, o CDB ele tem uma rentabilidade bruta maior do que a LCI, mas se a gente for considerar qual que é a rentabilidade líquida, a LCI compensa mais, porque o valor final do CDB vai ser 12.584 e o valor final da LCI vai ser 12.651. Se a gente subir aqui, por exemplo, considerar uma LCI liquidez 90 dias, a gente considera que LCI liquidez 90 dias vai render 89% do CDI. Se a gente quiser resgatar 3 meses depois, que seria, por exemplo, dia 30 de março de 2023, daria 90 dias aqui. Então, o CDB de liquidez diária de 100% do CDI durante 90 dias, nesse caso, também compensa mais a LCI. Essa planilha que eu estou usando aqui, ela é uma aba bônus de uma planilha que eu disponibilizo para vocês no link aqui da descrição, e essa planilha ela vai ser liberada após 7 dias, então caso você queira baixar ela para você também, só clicar aqui no link, esperar 7 dias, e essa aba específica vai ser liberada só depois de 7 dias, mas as outras todas já são liberadas a partir do momento que você faz o download. E eu separei algumas coisas aqui, alguns pontos de atenção na hora que você vai interpretar todos esses resultados. O primeiro deles é que não necessariamente um título que rende mais é melhor. Lembra que eu falei que a gente sempre precisa considerar rentabilidade, risco e liquidez? Não é porque a LCI está rendendo mais do que o CDB que ela se torna sempre a melhor opção de investimento. Quando você investe seu dinheiro na LCI, você está abrindo mão da sua liquidez que você teria no CDB, por exemplo. Então a gente tem um CDB do Banco Inter que rende 100% do CDI com liquidez diária. Você pode resgatar a qualquer momento. Mas caso você queira colocar o seu dinheiro na LCI para render um pouco mais, você vai abrir mão da liquidez diária para ter uma liquidez no mínimo em
90 dias. Então, dependendo de qual for o seu objetivo, por exemplo, se você estiver usando seu dinheiro para reserva de emergência, que você precisa ter aquele resgate a qualquer momento, se você coloca esse dinheiro na LCI, coloca todo o seu dinheiro na LCI e daqui a 60 dias você precisa do dinheiro, não tem o que fazer. Você vai ter que esperar mais 30 dias para conseguir acessar aquele seu dinheiro. E se você precisa para alguma emergência, deu ruim. Você precisaria daquele dinheiro, mas você não vai conseguir. Então, dependendo de qual for o seu objetivo, compensa mais você usar um que tem uma liquidez um pouco maior, mas com uma rentabilidade um pouco menor, mas que ela vai se adequar melhor ao seu objetivo. Só que existem estratégias, e agora esse é um bônus para você que chegou até esse momento do vídeo, então já deixa seu like aqui embaixo, comenta até o fim, que eu quero saber se você chegou até aqui. Mas qual que é esse bônus, né? Caso você queira utilizar a LCI com liquidez em 90 dias para sua reserva de emergência, tem algum problema? Se você colocasse tudo de uma vez, teria. Mas o que você pode fazer? Você pode colocar uma parcela da sua reserva de emergência no CDB, você vai investindo a outra parcela na LCI e na medida que ela for tendo liquidez, você vai colocando ainda mais dinheiro na LCI para você ter liquidez total depois de 90 dias naquele seu investimento. Com isso, você consegue aumentar um pouco a rentabilidade, reduz aquela questão do pagamento do imposto de renda e você não abre mão total da sua liquidez. Você deixa, por exemplo, 3 meses da sua reserva de emergência num CDB para você ter aquela liquidez por 3 meses. Por exemplo, ficou desempregado 3 meses, você vai ter o seu custo de vida mensal ali de 3 meses no CDB e a partir dali você começa a investir a sua reserva na LCI para você ter liquidez depois de 90 dias também. Faz sentido? Deixa aí nos comentários o que você achou, se tiver qualquer dúvida, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!